Olá, né, gente? Meu nome é Matheus Batista e vim aqui com esse vídeo apresentar a terceira avaliação de Fisiologia Vegetal do ano 2020.1, ministrado pela professora Arenivo Bonifácio. O tema dessa avaliação é a fixação do carbono. Então, vamos lá. O nitrogênio é uma das substâncias mais predominantes da nossa atmosfera. Cerca de 78 a 79% da atmosfera é composta por essa substância, que ela também não se encontra apenas na forma gasosa, ela também se encontra em outras formas, como nitrato, nitrito, amônio. São todas substâncias que originalmente eram nitrogênio, possui uma ligação covalente tripla muito forte, mas mesmo assim era bastante manipulável pelo ambiente, por ações iônicas, temperatura, eletricidade, que acabam gerando essas outras substâncias. Para fazer parte do ambiente, o nitrogênio ele passa por todo um ciclo, como na imagem que eu estou mostrando agora. Ele vem de diversas fontes, desde organismos mortos às descargas elétricas, queima industrial e atividades vulcânicas. Quando esse nitrogênio chega ao solo, ele passa por um processo chamado de processo de amonificação, onde ele é transformado em amônia ou amônio. Desse processo, ele passa pela nitrosação, onde ele se transforma em nitrito. E depois ele passa pela nitratação e se transforma no nitrato. Todo esse processo é definido como nitrificação. Logo depois que ele se torna nitrato, ele é assimilado pelas plantas, onde eles vão gerar proteína, ATP, DNA e RNA. Depois disso, ele passa por todo um processo de desnitrificação realizado pelas pseudômonas. Depois ele volta para a atmosfera e depois repete todo o processo. Certo. Mas e aí? Como é que inicia esse processo? Por quê? As plantas elas são incapazes de absorver nitrogênio. Então, como é que elas pegam esse gás, essa amônia, esse nitrato, esse nitrito? É através de micro-organismos, que são definidos como micro-organismos fixadores. Organismos fixadores são os três principais: bactérias, actinomicetos e cianobactérias. Mas a gente vai focar muito agora na explicação especialmente em bactérias denominadas risóbios, que são de vários tipos do gênero Rhizobium, que atuam especialmente em leguminosas. Em 1886, Heringer e Wilfett usaram raízes de ervilha para poder fazer um experimento, para poder demonstrar como é que acontecia esse processo. Mas certo, como é que a bactéria age? A bactéria ela se fixa à raiz da planta, formam nódulos e dentro desses nódulos acontece o processo de onde ela fixa o nitrogênio dentro do ciclo da planta e em troca recebe carboidratos e outras substâncias que são fundamentais para ela. Então, o nódulo que se forma é a principal fonte, é a principal centro onde acontece a coisa toda, né? Acontece todo o processo. Então, como acontece a formação desse nódulo? A principal coisa que tem que entender é as bactérias, apesar de manterem uma relação simbiótica com as plantas, onde existe uma troca de favores e nenhuma das partes prejudica a outra, é que se trata de uma infecção bacteriana. É uma bacteriana que vai entrar dentro do sistema da planta. A fixação biológica do nitrogênio é considerado como o principal processo de adição do nitrogênio exógeno aos diferentes ecossistemas, sendo fundamental a sua importância no balanço desse elemento nos diferentes ambientes, especialmente aqueles de caráter agrícola, né? É muito fácil você encontrar a presença de nódulos em raízes de leguminosas, que são muito importantes para a nossa alimentação, então por isso que é muito presente na vida agrícola. Mas voltando, como é que funciona
o processo de construção, de criação do nódulo. Na nodulação, que é a criação, é o desenvolvimento dos nódulos, a rizosfera, que é a porção do solo de 7 a 11 centímetros que fica em torno do sistema radicular das plantas, ele é altamente influenciado pelos exudados radiculares, que são vários compostos orgânicos, como os flavonoides, o malato, polissacarídeos e vários outros. E com isso, né, alguns micro-organismos podem ficar favorecidos por esses exudados. Então, após crescerem na rizosfera, em resposta a esses flavonoides, as bactérias fixadoras de nitrogênio comunicam-se com a planta através de moléculas químicas denominadas de fatores Nod. Estes químicos são específicos para o processo de nodulação e conferem a um evento um caráter espécie específica, que quer dizer o quê? Uma espécie vegetal, ele reconhece apenas um número determinado de rizóides, para que não aconteçam muitos problemas, né? Então, no processo de nodulação, a rizosfera, que é a porção do solo em torno do sistema radicular das plantas, é altamente influenciado pelos exudados radiculares, que são os compostos orgânicos, como polissacarídeos, flavonoides e outros, né? E alguns micro-organismos podem ter o seu crescimento favorecido ou não por eles. Após crescerem na rizosfera, as bactérias fixadoras de nitrogênio, né, que são os rizóbios, comunicam-se com as plantas através de moléculas químicas denominadas de fatores Nods. Eles são químicos específicos que a gente denomina elas como de caráter espécie específica, que quer dizer o quê? Uma espécie vegetal reconhece um número determinado de rizóbios. Então, caso haja o reconhecimento dos fatores Nod, genes denominados eNOD são ativados nas células radiculares e o evento de mutualismo tem seu início através dos seguintes passos, né, como na imagem que já está sendo mostrada. A adesão dos rizóbios ao pelo radicular, seguida do curvamento deste pelo e logo depois a indução da formação do nódulo, mudanças anatômicas e morfológicas. Depois, a infecção e formação do cordão de infecção e, por fim, a formação do bacteriossomo. A infecção também pode ocorrer via canal de infecção, sem utilização da via por pelos radiculares. Nesse caso, há uma fissura na epiderme radicular, por onde penetra o cordão infeccioso, né, que é uma extensão interna tubular da membrana plasmática, que é produzida pela fusão de vesículas derivadas do Golgi no local da infecção. A ramificação do canal de infecção dentro do nódulo permite que a bactéria infeccione várias outras células. Inicialmente, as bactérias elas continuam a se dividir, né? E a membrana que as envolve aumentam em superfície para acomodar esse crescimento, né? Pela fusão com vesículas menores. Logo após, a partir de um sinal da planta, as bactérias param de se dividir e começam a aumentar em tamanho e se diferenciam em organelas endossimbióticas fixadoras de nitrogênio denominadas bacterióides. A membrana que envolve os bacterióides é chamada de peribacterióide. Assim, né, como está na imagem que eu já estou mostrando. A fixação do nitrogênio em nódulos de raiz ocorre diretamente nesses bacterióides. A planta hospedeira ela fornece, né, carboidratos a esses bacterióides e eles oxidam e utilizam para obter energia. Uma parte dos elétrons do ATP produzidos durante a oxidação dos carboidratos são utilizados para reduzir o nitrogênio à amônia. Então, gente, para concluir, né, agora vamos falar sobre o processo bioquímico e fisiológico da
da fixação do nitrogênio. Tenho que enfatizar que o nitrogênio é uma molécula muito forte, possui uma ligação covalente tripla muito resistente. Então, como na imagem que eu estou mostrando, só para poder quebrar uma molécula de nitrogênio são necessários 3 elétrons e 3 moléculas de H2 para formar 2 moléculas de amônio. Beleza, mas o processo de fixação, ele, para quebrar todas as ligações triplas que aparecem, ele precisa passar por um processo de nitrogenase, que é essa fórmula, que é esse procedimento que eu estou mostrando agora, onde o produto final é a amônia, como dá para ver, mas formando também apenas 2 moléculas. Ou seja, pode-se observar que há uma grande perca de energia, um grande gasto de energia, para que aconteça esse processo de nitrogenase. E essa energia oriunda utilizada pelas bactérias, vem da própria planta, através do uso de ATP e carboidratos. Então, a nitrogenase da maioria dos organismos fixadores é composta de 2 proteínas, a morfeproteína e a F-proteína, que são responsáveis pelo processo de oxidação de todas as substâncias presentes no ciclo, né? Como você pode ver na imagem que estou mostrando a seguir, que é o ciclo completo, tão logo que a amônia é formada, ela é imediatamente protonada, convertendo-se assim em amônio ou íon amoniacal, que é encontrado em toda e quase qualquer célula em meio aquoso. Só que, sob condições normais, ocorre também a produção de H2, a partir da redução do H+, existente no citossol de qualquer célula infectada. Esse processo ele acaba competindo com o N2 e acaba ocorrendo uma perca excessiva da energia que pode ser utilizada nesse processo. Então, para combater essa perca, né, a maioria dos rizóbios e espécies relacionadas de bactérias fixadoras de vida livre, elas contêm uma enzima hidrogenase, que oxida o H2, a água, antes que ela escape, regenerando assim os elétrons, que poderão ser utilizados na redução do N2. Logo, ela diminui essa perca. Então, só para concluir, né? Durante a tarde, a fixação do nitrogênio é maior devido à grande translocação do açúcar que acontece da folha até os nódulos. E no dia seguinte, pela manhã, a transpiração é maior, porque todo o produto todos os componentes nitrogenados eles vão ser retirados e assim para começar novamente todo o ciclo da nitrogenase. E é isto. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Perdão por qualquer erro que eu tenha cometido e muito obrigado mesmo. E é isto.